Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos muito para discutir. O mercado está instável e as pessoas começam a se assustar. E daí? Um pouco de vermelho. Esquecemos que essa cor existe, né? Porque nas últimas semanas, desde o final de março, as coisas só têm subido, subido, subido e subido. E talvez as pessoas tenham esquecido o que significa cair um pouco. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Microsoft, Meta e também vou comentar sobre os resultados da Broadcom, CrowdStrike e Palo Alto. E agora, se olharmos para a movimentação do pré-mercado, fica bem claro o que está acontecendo, certo? As ações que estavam em alta estão dando uma pausa, o que faz sentido. E o restante ainda está levemente positivo por enquanto. Podemos ver a AMD caindo 4% e Intel também 4%. SanDisk caiu 5,5%, Qualcomm 4%, a NET 6,5%, Broadcom caiu 14,7%, Micron 6,5%, Oracle 3,2%. Então faz sentido, né? Esses nomes vinham subindo bastante. Se você olhar o desempenho do último mês, né, todos os nomes que estavam em alta no pré-mercado, na verdade, estão no vermelho no último mês. Mas todos os nomes que estavam no vermelho no pré-mercado, na verdade, subiram bastante. E ainda estão em alta nos últimos 30 dias. Então as pessoas precisam relaxar um pouco. Eu fico muito feliz que não estamos vendo mais dias em que todos os nomes sobem 10% sem nenhuma notícia, só na empolgação. Não, precisamos que as coisas desacelerem um pouco. A temporada de resultados começa em meados a final de julho e receberemos cada vez mais informações. Você não quer que as coisas avancem rápido demais antes de recebermos novas informações ou antes de aparecer outro catalisador, certo? Você precisa que as coisas desacelerem um pouco para que a gente não entre na chamada e tão temida bolha, certo? O território da bolha. Acho que já vi um vídeo, talvez eu até mostre de novo aqui, do Rei Dalio falando sobre bolhas. Qual o diferencial? É uma bolha prestes a estourar? Então, eu acho que sim. E aí, nesse momento, sempre existe a questão de uma bolha, e a gente pode medir uma bolha. Eu tenho indicadores, como quantas pessoas estão superexpostas, qual é o sentimento. Existem muitos indicadores de bolha, e agora estamos chegando perto, não no mesmo nível de 2000 e no mesmo nível de 19. Existe um... Nível específico em que você diz, não, esse é o que realmente precisamos nos preocupar? A questão é que há duas partes nisso. Existe, entre aspas, uma bolha e depois há o estouro da bolha. Mas é claro que o Rei Dalio tem sido bastante pessimista em relação aos Estados Unidos e vem falando sobre bolhas há muitos anos. Então aqui está ele de novo. E posso te dizer também com 100% de certeza que pode chover no futuro. Pronto, essa é a minha grande previsão. Agora, antes de continuar, claro, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente realmente agradece. Se quiser me apoiar ainda mais, dá uma olhada no link aí na descrição. Deixe nos comentários o seu top 10 de melhores ações para comprar agora, ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado! Agora quero falar sobre a Microsoft. A Microsoft fez, claro, um grande anúncio com a Nvidia e a ARM, certo? Eles estão lançando uma nova era de PCs, os PCs com IA que serão lançados ainda este ano, com tecnologia da Nvidia. Estou muito animado com isso. Eu não estou animado para saber quanto isso vai custar. Ainda não sabemos, mas parece que esses vão ser laptops potentes, além de desktops compactos e poderosos também. Vamos ver quanto eles vão custar. Na minha opinião, provavelmente vai ser na faixa de um Mac Studio ou algo parecido com isso. Agora, a Microsoft é um nome que também tem sido um pouco desrespeitado. Sim, talvez eles tenham deixado passar algumas coisas. Talvez eles tenham confiado demais na OpenAI. E é por isso que o Copilot, sendo bem honesto, não é o melhor. Todo mundo que está usando só está usando porque a empresa está obrigando. Então, beleza, o uso disso está aumentando, mas ainda não conheci uma pessoa que realmente esteja empolgada ou goste do produto. Mas tudo bem, Microsoft, claro, aqui você tem um negócio de nuvem Azure que está crescendo muito rápido, que é muito forte, muito lucrativo. Essa é uma empresa que eu não acho que vai desaparecer tão cedo. Mas essa é uma empresa que eu sinto que está tentando, talvez não correr atrás, mas se reinventar um pouco. Quando falamos sobre IA, quando falamos sobre software, temos que falar sobre hardware também. E é por isso que eu acredito que eles lançaram isso. Isso foi anunciado durante o Microsoft Build. Isso se chama Projeto Solara. Esses são os dois dispositivos aqui. Embora talvez no ano passado, se você gosta de tecnologia de hardware, talvez você se lembre do Rabbit R1 ou de algo parecido.
Acredito que veremos mais grandes empresas de tecnologia lançando hardware, onde o sistema operacional e a inteligência por trás dele serão baseados em seu próprio modelo. Seja a Meta com a Meta IA, o Google com o Gemini, a OpenAI com seus próprios produtos de hardware que vão sair no futuro, ou, neste caso, a Microsoft com, claro, a própria IA deles também. Eu acho que esse é apenas um passo natural para expandir seu ecossistema. E mais importante ainda, para monetizar a IA. E como você sabe, a famosa citação que se destacou durante a primeira apresentação do iPhone, de Alan Kay, Steve Jobs estava apresentando, mas a frase foi: se você leva software a sério, precisa fazer seu próprio hardware. E é exatamente por isso que eu acredito que a Meta tem trabalhado tanto para garantir que eles tenham um modelo muito bom. Muspark é um passo muito grande na direção certa, definitivamente não é o objetivo final. Isso também explica por que investem tanto em óculos inteligentes, de realidade aumentada e possivelmente outros dispositivos no futuro. Eu acho que com a Meta, a grande dificuldade que eles tiveram foi criar um modelo muito bom no qual eles mesmos possam confiar. Quando eles tiverem isso, vão começar a lançar muitos novos produtos e recursos, e isso já está começando agora. Você provavelmente já ouviu falar do anúncio Os Agentes Meta IA. Existe uma visão B2B aqui e também uma visão B2C. Se olharmos para o lado do cliente aqui, hatch, aliás, hatch para empresas, aparentemente o preço, de acordo com alguns vazamentos, pode chegar a $200 por mês. E faz sentido. Faz sentido porque uma vez que você tem toda essa capacidade, toda essa inteligência, uma vez que você tem a distribuição, você tem a interface de chat, seja no WhatsApp, Messenger, Instagram Messenger, o que for. Uma vez que você tem todas as empresas fazendo publicidade na sua plataforma, vendendo na sua plataforma, empresas, etc., faz sentido. O modelo é fundamental aqui. E então sim, você pode começar a monetizar isso. As pessoas ainda não entendem que para a Meta, monetizar as coisas vai ser bem fácil. O mais importante, na minha opinião, era lançarem um modelo muito bom, em que se sentissem confortáveis para desenvolver. Acho que já começamos a ver isso aos poucos, mas com certeza. Então, a visão B2C é basicamente essa. Você tem a integração com o Instagram Reels, compras a partir dos Reels, compara opções, navegação entre aplicativos, opções de checkout. Tudo isso é gerenciado pelo agente autônomo de IA, compras agênticas, catálogos de compras. E isso está integrado ou será integrado com DoorDash, Etsy, Reddit, Yelp e Outlook. Quanto ao B2B, é uma única conversa de chat que efetivamente converte várias etapas do ciclo de negócios, reserva e pagamento em um único funil simplificado. Então você tem o tópico de descoberta, recomendações e depois pagamento de reservas. E a última parte aqui é o suporte. Então aqui também, integrações com Shopify, Zendesk, Shop e aparentemente a monetização será baseada no uso. Sei que me repito principalmente sobre a Meta, mas sinto que essa é uma grande oportunidade, assim como fiz com o Google ano passado. Você não precisa arriscar com empresas de 100 milhões ou $1 bilhão sem receita, negociando a 100 vezes o faturamento. Eu acho que a Meta por volta de $600, a avaliação está simplesmente atraente demais para começar a olhar talvez para alguns outros nomes mais especulativos agora. Porque eu realmente sinto que uma vez que o mercado perceber isso, uma vez que houver uma virada, nós vamos subir bem rápido, acima de 800 talvez. A Canaccord definiu o preço-alvo de $930 para os próximos 12 meses. Mas é claro, a execução é fundamental, lançando talvez um modelo melhor do que o Newspark versão 1. Talvez a versão 2 seja ainda melhor. De acordo com eles, eles vão lançar novos modelos mais rápido do que antes porque estão satisfeitos com a base. E novamente, essa foi a parte mais importante. Depois disso, eles têm a distribuição, têm a base de usuários, têm os negócios, as empresas. Acho que eles já resolveram essa parte. E a monetização, na minha opinião, não vai ser o problema. E no final, como sempre, se acabarem construindo capacidade demais, eu realmente acho, vai ser muito fácil para eles. Para atrair inquilinos, para usarem seus data centers, para usarem suas GPUs e, claro, alugar isso por um preço premium. Eu acho que não é uma questão de se isso vai acontecer, mas talvez uma questão de quando. Então, para mim, Meta é uma escolha óbvia, especialmente nesses preços. Agora, sobre empresas que não eram negociadas a preços tão favoráveis, provavelmente por isso esses nomes caem. Broadcom, CrowdStrike, Palo Alto e vários outros nomes de cibersegurança por aí, mas esses três divulgaram seus resultados trimestrais ontem. Vou analisá-los um a um, começando pela Broadcom, mas antes vou mostrar o movimento do pré-mercado. O que temos aqui? Temos a CrowdStrike caindo 10%, o Rubrik caindo 3,3%.
A Rubrik, na verdade, vai divulgar seus resultados trimestrais mais tarde hoje. Mas como as outras empresas estão em queda, a Rubrik também está caindo. Palo Alto está caindo 2,2% e o restante está caindo cerca de 1% ou algo assim. Quanto às grandes empresas de tecnologia, Oracle está caindo 2,9%, Tesla 1%, Meta 0,7%, o restante está um pouco no positivo. Quanto às empresas de semicondutores aqui também, dá para ver claramente muito vermelho, com a Broadcom sendo a que mais caiu, 14,4%, com a Micron caindo 7,1% e a Marvell 7%. Claro, todas essas empresas subiram muito, não só no último mês, mas também nos últimos dias e semanas. Quanto às neoclouds, você adivinhou, elas também estão em queda. Agora, o que faz sentido? Os nomes de fintech estão um pouco misturados aqui, embora a gente veja um pouco mais de vermelho do que de verde. Então, no geral, quem realmente está no verde hoje da nossa lista de observação, temos United Health, Oscar, que está no verde, Novo Nordisk, ok, esse é do setor, eu acho. E então sim, alguns nomes de software também estão no verde, até o PayPal está meio no verde por enquanto. Então, vamos dar uma olhada na Broadcom. Então, a receita da Broadcom aumentou 48% ano a ano, chegando a 22,2 bilhões de dólares. A receita de semicondutores de IA aumentou 143% ano a ano. O EBITDA ajustado subiu 69%. E a previsão de receita para o terceiro trimestre foi de 29,4 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 84% ano a ano. O lucro líquido GAAP aumentou 88%, o não GAAP 55% e o lucro por ação não GAAP 54%. O fluxo de caixa operacional aumentou 60% em relação ao ano anterior, o fluxo de caixa livre 46% e o CAPEX foi de 231 milhões de dólares. Se você quer saber como fiz esses slides, reuni informações da transcrição, dos slides de resultados e do comunicado à imprensa. Coloquei no Perplexity e obtive isso. Eu usei o ChatGPT 5.5 como modelo. As pessoas não querem admitir, mas eu realmente acho que o ChatGPT 5.5 é melhor do que o Claude. Mas essa é só a minha opinião. Enfim, misturando as receitas, 68% vem de semicondutores, 32% de software. Quanto à margem operacional, soluções de semicondutores, 62% margem operacional, infraestrutura, software, 79%, mas esse segmento só cresceu 9% ano a ano. Quanto à receita de IA, foram 10,8 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 143% em relação ao ano anterior. Hock Tan, CEO da Broadcom, disse que a demanda por XPUs e redes é simplesmente insaciável. Eu não sabia o que essa palavra significava ou como pronunciá-la. Então eu peço desculpas por isso, mas significa um desejo, necessidade ou apetite impossível de satisfazer. As reservas de IA no segundo trimestre foram quase 3 vezes a receita de IA, ultrapassando 30 bilhões de dólares em pedidos de semicondutores de IA. A Broadcom faturou 10,8 bilhões de dólares em receita de semicondutores de IA no mesmo trimestre. O cronograma de IA prevê 16 bilhões de dólares em receita de semicondutores de IA no terceiro trimestre, um aumento de 200% em relação ao ano anterior. Perspectiva para o ano fiscal de 2026. 56 bilhões de dólares, receita esperada de semicondutores de IA com aumento de 180%. E então, a perspectiva para o ano fiscal de 2027 foi reiterada, acima de 100 bilhões de dólares, talvez seja por isso que as ações caíram, porque talvez o mercado quisesse ver um número maior do que esse, especialmente quando as ações subiram tanto. Talvez, eu não sei. Isso é só especulação da minha parte. Então, sobre alguns comentários sobre clientes durante a ligação, o Google fez um acordo de longo prazo para desenvolver e fornecer várias gerações de TPUs e redes de IA. Embora eles tenham dito que o Google está meio que procurando diversificar um pouco, o que faz sentido. E a Anthropic vai fornecer acesso a mais de 1 gigawatt de computação baseada em TPU da Broadcom em 2026, além de mais 5 gigawatts a partir de 2027. Quanto à OpenAI, o silício entregue está no cronograma para a produção no final de 2026, compromisso contratual de implantar 1,3 gigawatts em 2027. Quanto à Meta, parceria para múltiplas gerações de MTIA XPUs, com implantação prevista de 3 gigawatts até o final de 2028. E para os outros clientes, as entregas devem começar no final de 2026 e acelerar em 2027. Foram recebidos 6 bilhões de dólares em pedidos de compra. Sobre as margens, eles disseram que a queda na margem bruta não representa uma mudança estrutural na margem de semicondutores. É basicamente isso que analisamos para o terceiro trimestre. No geral, mais um trimestre muito forte para a Broadcom. Talvez algumas coisas que foram mencionadas ou a forma como foram mencionadas durante a teleconferência de resultados possam ter causado ainda mais prejuízo para as ações.
Mas por outro lado, as ações subiram significativamente recentemente. Os números seguem bons, mas parece mais uma história de ação precificada à perfeição. Passando para os nomes de cibersegurança, Palo Alto e CrowdStrike. Então, a receita da Palo Alto superou em 2%, o RPO superou em 2,7%, crescimento orgânico de reservas de 22% e crescimento orgânico de ARR de próxima geração de 28%. A margem bruta ficou 40 pontos base abaixo do esperado, o EBIT superou em 4,9%, o lucro por ação superou em 6 centavos, enquanto o fluxo de caixa livre superou em 17. As projeções de receita, RPU e lucro por ação foram elevadas. O novo AR líquido da CrowdStrike superou a estimativa em 5 milhões de dólares americanos, cerca de 2%. A orientação subiu 6 milhões, e a receita ficou 2% acima. O AR total superou levemente as expectativas. Quanto à margem bruta, superou em 20 pontos base, o EBIT superou em 5,1%. O lucro por ação superou só 3 centavos e o fluxo de caixa livre 4,7%. E se olharmos os números da Palo Alto aqui também, no geral foi um bom trimestre, negócio forte, margem bruta caiu. 40 pontos base em relação à estimativa de 76,2%. Mas no geral, trimestre forte. Quanto às projeções, também estão bem boas. Então você vai me dizer por quê? Por que a ação está caindo aqui, certo? Ao analisarmos esses números e essa declaração é aquela que acho que cobrimos isso quando a ação sofreu uma grande queda, quando eles começaram a fazer a transição para a plataformização. Então eles disseram isso aqui: quanto mais você integra, mais você vê, mais dados você unifica, melhor a IA funciona, faz sentido. Agora com a Palo Alto, assim como com a CrowdStrike, assim como com todas as outras, discutimos isso alguns dias atrás. Esses não são os nomes mais baratos que existem, embora a Palo Alto, comparada a outras, seja mais barata porque é um pouco mais lucrativa. Mas os nomes de cibersegurança não são baratos. Eles não são baratos. Sim, o negócio vai muito bem em todos os aspectos e linhas de produtos, com bom crescimento. Está tudo certo, mas o problema é que esses nomes subiram. Vamos ver o gráfico em breve, mas esses nomes subiram muito e estavam sendo negociados a múltiplos muito altos, o que não fazia sentido. Mesmo apresentando um bom trimestre, você será penalizado, especialmente se o mercado estiver dando uma pausa, certo? Então, se olharmos aqui para a CrowdStrike também, de modo geral, foi um bom trimestre, mesmo com as projeções. O crescimento do ARR foi de 24,5% ano a ano. A projeção anual de ARR foi elevada e está 0,6% acima das estimativas. O crescimento geral da receita foi de 23,5% e a margem de fluxo de caixa livre, 30%. Novamente, no geral, foi um bom trimestre, boas projeções, o negócio está indo muito bem em todos os aspectos. Uma citação do CEO: CrowdStrike agora é vista como infraestrutura crítica de IA. Eu acho que muitos nomes, produtos e soluções de cibersegurança são essenciais para esse espaço de IA. No geral, se você olhar para a oferta de produtos aqui, tudo está fazendo exatamente o que deveria. Eles estão crescendo, estão ficando cada vez melhores, mais fortes. Na verdade, não há nada a apontar no desempenho do negócio. Só para você ter uma ideia, por exemplo, Palo Alto, 74 vezes o lucro por ação projetado, 47 vezes o fluxo de caixa livre projetado, CrowdStrike, 154 vezes o lucro por ação projetado, 110 vezes o fluxo de caixa livre projetado. Então você começa a entender por que uma correção faz sentido, e se você não entende, talvez dê uma olhada no gráfico. Se olharmos para o final de março para Palo Alto, até mesmo agora, mesmo com a movimentação no pré-mercado, a ação ainda está com alta de 91%, teria sido 94% antes. E o topo aqui foi bem, uma alta de 109% desde o final de março. Se olharmos para CrowdStrike, as coisas parecem, quero dizer, ainda mais loucas. Esse talvez seja um gráfico típico de criptomoeda ou moeda meme. Se olharmos aqui também, no final de março, vamos fazer sabe o quê? Vamos considerar quase meados de abril. Em meados de abril, essa ação estava sendo negociada a $365. Ela atingiu o pico aqui em 784,85, isso é 114%. Antes dos resultados, ainda estará com uma alta de 104%. Agora, depois dessa queda após os resultados, ainda está com uma alta de 84% no último mês e meio, mais ou menos. E olha, mesmo aqui a gente repete isso várias vezes, mesmo aqui não estava barato, só estava menos caro. Olha o RSI, estava claro, extremamente sobrecomprado. Então tudo bem, você gostaria que esse tipo de ação voltasse para a realidade. Até mesmo outros nomes, vamos puxar um Micron. Micron também estava sobrecomprado. Olha, quero dizer, olha isso. No final de março, isso aqui estava sendo negociado a 320. Não, está acima de 8 mil dólares. Claro, aqui.
A avaliação não é das mais absurdas, certo? O PL futuro e coisas assim ainda estão muito baixos. Olha a AMD também subiu. Quero dizer, saímos de cerca de 195 dólares para 500 e quase 50 dólares o pico nesta semana. A ação está sobrecomprada. Tem um grande gap aqui. Ainda está sobrecomprada agora. Então, dar uma respirada faz todo sentido e a lista pode continuar e continuar. É por isso que temos falado sobre isso nos últimos dias. E então, sim, finalmente esse mercado está dando uma pequena respirada, certo? A gente quer que as ações que gostamos não subam até a lua, né? Porque caso contrário, o único motivo para querermos que elas continuem subindo todo dia, 10, 20% ou algo assim, ou talvez toda semana, é porque estamos querendo sair o mais rápido possível, né? Eu não quero que o AMD esteja a 600 dólares na semana que vem. Ok, é ótimo no papel, mas eu quero sair dela agora. Não, eu quero ter esse papel por um longo período de tempo. Eu com certeza posso realizar lucro se realmente subir ainda mais para 600, 700, seja lá quanto for. Eu com certeza vou fazer isso. Eu tenho feito isso com esses papéis nas últimas 1 ou 2 semanas, com certeza, como você sabe quem disse. Mas se você é um acionista de longo prazo, você não quer ver o mercado começar a realmente parecer uma bolha, onde as coisas não fazem sentido, onde os papéis sobem e você olha para o gráfico e parece uma criptomoeda, uma meme coin, uma shitcoin. Não faz sentido. Então sim, finalmente estamos chegando num ponto em que talvez vejamos um pequeno respiro. Eu não me importaria se o mercado caísse alguns dias para acalmar as coisas. As pessoas que estavam correndo atrás vão ser eliminadas porque de repente a pessoa pensa: acabei de comprar esse papel, achei que isso fosse subir. Quer saber? Você está comprando empresas. Se você comprar a empresa por um preço que não faz sentido, não fique surpreso se de repente o preço passar a fazer sentido, mas sua ação no papel valer muito menos. Então eu estou satisfeito. Eu estou comprando na baixa? Não. Eu tenho comprado outros nomes, como a Nua, por exemplo. Provavelmente eu compraria mais Meta por volta de 600 dólares, porque o valuation ali faz sentido. Mas todos os outros nomes, aqueles em que eu tenho realizado lucros, eu não tenho motivo para começar a comprar mais ainda. Novamente, se a gente ver uma correção mais ampla e os preços ficarem um pouco melhores, talvez o sentimento não esteja tão eufórico quanto esteve nas últimas semanas. Aí sim, eu provavelmente colocaria mais dinheiro nesse tipo de nome. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo todos vocês no próximo. Tchau!